Na página 84, vem aí o tópico Um Caminho Sem Volta. Quando ele fala assim, ó, o Hitler, quando se consolida como o grande líder alemão, o Führer, ele começa a colocar na prática os ideais, né, os projetos de dominação nazista. E a necessidade da unificação dos povos de origem germânica está dentro desse projeto de expansão territorial. Então, uma das primeiras ações é quando ele anuncia o Anschluss, ou seja, ele tem o apoio de parte da população da Áustria, que é um país vizinho à Alemanha, e aí acontece a fusão, a união do território austríaco com o território alemão. No mesmo período, no mesmo ano, ele anexa o território dos Sudetos, que fica na fronteira entre a Alemanha e a Tchecoslováquia, que hoje é a República Tcheca. Essa anexação tinha dois fatores. A questão do acesso a fontes de energia, minérios e matérias-primas, e aquela questão da ideologia que parte da população dos Sudetos é de origem alemã. No entanto, Hitler ele não se contentaria apenas com os Sudetos. Ele queria ampliar o território. E aí, para tentar minimizar as questões de evitar um possível conflito, os países representantes, né, da Itália, Grã-Bretanha, França e da própria Alemanha se reuniram para definir a questão da ocupação dos Sudetos. Detalhe que o povo da Tchecoslováquia, o governo tchecoslovaco, não foi respeitado, não foi convidado sequer. Ou seja, governos de países de outros países decidiram os rumos de um outro país, como se esse território não houvesse soberania. Então, para evitar o conflito, eles concordaram que o governo alemão passasse a exercer a influência e o domínio sobre a região dos Sudetos, passando a ser incorporado ao território alemão. Em 1939, o Hitler, como eu tinha adiantado, não se contentaria apenas com uma pequena faixa de território da região da Tchecoslováquia. Em 1939, ocupou o território por definitivo. Não só os Sudetos, mas também todo o território que correspondia à Tchecoslováquia. Outro território que enquanto a Eslováquia, tornava-se independente, alinha-se aos nazistas, e os tchecos eram rivais, podemos dizer assim, não aceitavam o domínio alemão, certo? E aí os eslovacos tiveram a colaboração, porque o território da Tchecoslováquia era basicamente formado por dois grupos, os tchecos e os eslovacos. Por muito tempo foram um país só, e no final dos anos 80, no início dos anos 90, tornou-se dois países, a atual República Tcheca e a Eslováquia. Os países do eixo continuavam o processo expansionista, enquanto muitos governos, como a França e a Grã-Bretanha, mantinham-se neutros. Para os países capitalistas, o anticomunismo de Hitler era conveniente, na medida em que parecia protegê-los do período soviético. Então a ideia da França e da Grã-Bretanha, que estavam arrasados economicamente, dentro do contexto da crise do capitalismo, e ainda de uma certa forma dentro das sequelas na Primeira Guerra, eles imaginavam o seguinte: deixa os alemães aí se brincar de guerrinha, podemos dizer assim, deixa eles se armar, deixa eles produzir, que eles vão fazer um favor para a gente. Eles vão entrar em conflito com os soviéticos, eles se acabam entre si e de certa forma teremos a nossa vitória sem gastar uma moeda ou uma bala.
ou seja, o comunismo soviético que os franceses e os britânicos queriam combater, ia ter, entre aspas, esse favor feito pelos alemães, né? Para que houvesse essa contenção, podemos dizer assim, por parte dos alemães em combater o comunismo. Por outro lado, os alemães iam se desgastar e, podemos dizer assim, não ia ter força suficiente para enfrentar os franceses e os britânicos, né? Essa era a ideia, né? Ou seja, os franceses e os britânicos tinham a pretensão de que aquele ditado de matar dois coelhos com cajadada só, enfraquecer a Alemanha e combater o comunismo de uma maneira só, sem exercer nenhuma força. Só que o tiro saiu pela culatra, né? Quando foi em 1939, temendo um avanço nazista na União Soviética, Stalin, né, já havia pensado em se precaver do conflito. Quando foi em 1939, ele se aproxima de Hitler, né, e assina e forma o Pacto Nazi-Soviético de Não Agressão, o Pacto Ribbentrop-Molotov. Qual era o objetivo? Pelo acordo, os alemães e soviéticos dividiriam a Polônia e os territórios da União Soviética recuperavam territórios perdidos no final da Primeira Guerra, certo? E a Alemanha se comprometia a receber parte da Polônia e de outros territórios e se comprometia em não atacar a União Soviética em caso de guerra. Esse era o acordo. Ou seja, a ideia de conter a União Soviética, o possível avanço do comunismo na Europa, pelo acordo aí foi cancelado, certo? Então, o pacto de não agressão entre soviéticos e alemães, firmado com o objetivo de dividir a Polônia e recuperar territórios perdidos durante a Primeira Guerra Mundial e, ao mesmo tempo, evitar um possível confronto entre alemães e soviéticos.